E nós vamos trazer o tema medicina espiritual. Nós fazemos parte da equipe lá do Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, do Encontro de Medicina Espiritual. Então, nós já vamos próximo de 40 encontros, que nós já fazemos, então, quase 40 anos, aí fazendo esse estudo, e nós temos como patrono o Espírito Inácio Bittencourt, que por muito tempo, através da mediunidade do nosso querido Altivo, fundador da casa e presidente, que já desencarnou, e pela mediunidade de Altivo, a gente tinha contato com o Inácio Bittencourt, e foi assim que foi se estruturando o material do encontro, que ele tem as sessões doutrinária, científica 1 e 2, sessão da técnica de passes, e a sessão de atualidades, que anualmente se renova o seu tema, procurando justamente, conforme o nome, pegar algum tema atual. Então, eu faço parte do grupo de coordenadores desse encontro. Eu tive muito tempo na sessão científica e hoje estou com a sessão atualidade. Então, a medicina espiritual ela tem uma característica na nossa casa, como os espíritos nos orientaram, que é a medicina espiritual voltada realmente, assim, é muito amplo o tema, e o pessoal leva para vários pontos, né? Focos de atenção ali para desenvolvimento. Mas o nosso foi muito voltado assim muito mais para a parte espírita do medicina espiritual, porque muita gente confunde quando se fala na medicina espiritual, achando que isso tem que ser médico para falar de medicina espiritual. E justamente a maneira como nós enfocamos é muito mais levando em conta as palavras de Jesus, né, que é o médico das almas. Então, é a medicina dos espíritos. Então, o objetivo é a cura da alma. Então, isso é um pouco diferente do enfoque que algumas pessoas dão, que são válidos, mas esse ponto que nós vamos colocar, a gente considera a medicina espiritual para esse estudo tudo aquilo que se usa por manipulação fluídica ou qualquer outro, que são os conhecidos passes, que tem como objetivo ajudar o corpo para que a alma prossiga a sua caminhada. Porque a cura, como Inácio, uma frase para nós que a gente usa muito, que Inácio Bittencourt colocou, se o corpo reflete o que há no espírito, quem precisa ser curado primeiro? Ele mesmo responde, o espírito. Então, ele diz que a medicina espiritual ela vai ser associada à medicina humana, encarnada, que a função da medicina encarnada é cuidar do corpo e a medicina espiritual vai cuidar do espírito, da alma. Então, esse é o enfoque que nós damos. Mas tem muitos pontos de estudo do que se chamam também de medicina espiritual, que, por exemplo, muitos trabalhos voltados até para a parte acadêmica, que são válidos e têm que ser feitos, com o objetivo de trazer conceitos que a ciência hoje busca, né, principalmente com as obras de André Luiz, porque eles viram que muita coisa que André Luiz falava lá atrás, em 1940 e pouco, 50, estão sendo confirmadas hoje por conta do avanço dos aparelhos, dos equipamentos e das pesquisas científicas. Então, o pessoal está estudando isso para ajudar a medicina humana. Ótimo, é isso mesmo que tem que se fazer. Em muitos casos, nós temos muitas casas respeitáveis que trabalham, os espíritos trabalham com os médicos, exatamente mostrando aos médicos os pontos, né, o conhecimento do perispírito, as situações em que tem que esse conhecimento espírita pode ajudar o médico terreno na sua profissão, inclusive técnicas. Mas aí, quando se faz, por exemplo, uma operação espiritual, ele está mexendo no perispírito, é uma operação material. E para nós, na medicina espiritual que a gente desenvolve lá no Leon Denis, o foco nosso é exatamente o que Jesus colocou, a ligação do comportamento moral com a saúde física. Quando ele disse,
vai no PET mais, e senão pode ocorrer uma coisa pior. Então, essa ligação, é baseado nessa ligação. Quem fica doente é a alma. E a doença da alma é proveniente do afastamento da lei. E isso vai se refletir no corpo, que hoje a ciência estuda muito as doenças psicossomáticas. Então, esse é o foco que a gente dá no medicina espiritual. Então, são instrumentos que nós temos dentro da medicina espiritual, mas que não é o foco principal. São apenas instrumentos, como os passes, a prece, a água fluidificada, a desobsessão, a operação espiritual, o receituário mediúnico. Mas isso são instrumentos para se atingir o objetivo, que é a saúde da alma. Mas a saúde da alma depende exclusivamente do cumprimento da lei. Nós fomos criados simples e ignorantes, com o objetivo de chegar à perfeição. E os Espíritos falam para nós que nós fomos criados para sermos felizes, que o homem só é infeliz quando se afasta da lei. E é exatamente esse afastamento da lei que aciona a lei de ação e reação, e que qualquer ato fora da lei, seja ele dessa encarnação ou encarnações anteriores, ela vai trazer um desequilíbrio moral do espírito, pelo comportamento moral dele. Isso vai se refletir no conjunto perispiritual e, com o tempo, isso vai passar para o corpo. Então, a causa é qual? A causa é o comportamento moral do espírito. A consequência é a doença pipocando no corpo. Então, tem um monte de coisas que nós fazemos, que são válidas e tem que fazer, mas que trabalham no efeito, que é no corpo. É uma medicina terrena. Mesmo esses instrumentos que nós citamos aqui, que nós espíritas usamos, mas que também são instrumentos para ajudar na obtenção da cura. Mas a